Now Nuno is going to read for us Ephesians 2 verse 10. Agora eu vou ler Efésios, novamente, 2, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. This is the key passage from God's Word that we want to read with you today. Então esta é a passagem-chave que nós pretendemos deixar-vos hoje. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agradeço a leitura de sua. Beloved saints in Portugal, it is good to be back in your midst. Amados irmãos de Portugal, é bom estar de volta ao vosso meio. My wife and I remember fondly our visit with you in June 2009. Então nós, eu e minha esposa, lembramos com muita alegria e com grande sentimento o tempo que passámos em julho de 2009. At the conference on the 500th anniversary of the birth of John Calvin. No aniversário dos 500 anos do nascimento de João Calvino. And may the Lord bless and prosper you in His Word. E que o Senhor vos possa abençoar e fazer-vos prosperar na sua palavra. This time we're glad to be here with our brother Reverend McGeown. E é bom estar aqui também nesta tarde com o nosso irmão Reverendo McGeown, who spoke to us this morning on sin, man's problem. que falou para nós nesta manhã acerca do pecado, o problema do homem. And I hope you all got the point. E eu espero que todos tenham entendido a questão. How wretched and miserable we are in our sins. O quão perversos e miseráveis nós somos nos nossos próprios pecados. It now belongs to me to treat Agora cabe-me a mim tratar sovereign grace, God's solution. a graça soberana, a solução de Deus. Especially those blessed verses 8 and 9. Especialmente os abençoados versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Remember the theme and subject of Ephesians. Lembrem-se do tema e do assunto em Efésios. The church as the body of Jesus Christ. A igreja como corpo de Jesus Cristo. This will help us more to see the glory of our text. Isso ajuda-nos mais a entender a glória do nosso texto. For by grace ye, plural, are saved by faith. Porque pela graça, vós, no plural, são salvos. You, plural, you saints, you church, are saved by grace. Vocês, plural, vocês santos, são salvos pela graça. All of us individually, Todos nós individualmente, and especially collectively as Christ's body, the church. e especialmente coletivamente como corpo de Cristo da igreja. For each child of God confesses joyously, Porque cada filho de Deus confessa alegremente: I am and forever shall remain eu sou e serei para todo sempre
a living member of Christ's church, membro vivo da Igreja de Cristo. and therefore saved by grace through faith. E assim sendo salvo pela graça por meio da fé. Now our text says in verse 8 that we are saved. Então o nosso texto diz no verso 8 que nós somos salvos pela fé. But what does it mean to be saved? Saved from what? Mas o que é que significa ser salvo? Salvo de quê? We are saved from sin, Nós somos salvos do pecado. our wretched and miserable disobedience against God. A nossa perversa, miserável desobediência contra Deus. We are saved from the penalty of sin, Somos salvos do castigo do pecado, which is God's just punishment of us, que é o castigo de Deus sobre nós, issuing in everlasting damnation in hell. portanto, aplicando-nos uma condenação eterna no inferno. But we're saved because we're forgiven Mas nós somos salvos porque somos perdoados and justified through the cross of Jesus Christ. e justificados pela cruz de Jesus Cristo. We are saved also from the power of sin. E somos salvos também do poder do pecado. Sin is still in us, O pecado ainda está em nós, but it is not dominant. mas não é dominante. It has been dethroned. Foi destronado. The new man in Jesus Christ reigns in us, O novo homem em Cristo Jesus reina em nós, not the old man of sin. não o velho homem do pecado. There's still a battle, Existe ainda uma batalha, but grace reigns through faith. mas a graça reina pela fé. Beloved, we will also be perfectly saved from the presence of sin. Amados, nós também seremos salvos da presença do pecado. Currently, we have in us Nós temos no presente em nós, the remnants of sin, which the Bible calls flesh. o remanescente do pecado que a Bíblia chama de carne. But at Christ's return, Mas à medida que Cristo regressa, or at death, ou na morte, whichever comes first, qualquer uma das duas que chegue primeiro, God will entirely sanctify and cleanse us, Deus irá totalmente nos santificar e nos limpar, so that we will be as perfectly sinless de modo a que nós nos tornemos completamente livres do pecado, as Jesus Christ himself. puros de qualquer pecado, como o próprio Senhor Jesus. As we heard this morning, Como ouvimos nesta manhã, Ephesians 2 verses 1 to 5 Efésios 2, do verso 1 a 5, especially speaks of sin as death. fala especialmente de pecado como morte. We are saved from spiritual death of sin. Nós somos salvos da morte espiritual do pecado. Spiritually dead people, unbelievers, Pessoas mortas espiritualmente, incrédulas, have no spiritual ability or will não têm qualquer habilidade espiritual ou vontade to do anything good or pleasing in God's eyes. para fazer qualquer coisa boa ou agradável aos olhos de Deus. Instead, they are only able to sin Ao contrário, elas apenas são capazes de pecar continuously, continuamente, as Reverend McGeown explained this morning. como o reverendo McGeown nos explicou nesta manhã. And now we are saved from this, beloved. E agora nós somos salvos disto, amados. We are also saved from physical death as a punishment. Nós também somos salvos da morte física como um castigo. Believer, you will die physically, Crente, você irá morrer fisicamente, unless you're alive when Christ comes back. a menos que esteja vivo quando Cristo regressar. But our death is not a punishment. Mas a nossa morte não é um castigo. Because Jesus Christ died and rose again, Devido a Cristo ter morrido e ressuscitado, our death is a passageway into everlasting life and glory. a nossa morte é uma porta de passagem para a vida eterna e para a glória. For we are also saved from eternal death
Pois nós também somos salvos da morte eterna in the lake of fire. no lago de fogo. So, beloved, Assim, irmãos, we are saved from sin, nós somos salvos do pecado, its penalty, do seu castigo, its power, do seu poder and its presence, e da sua presença, and we are saved from the death of sin. e nós somos salvos da morte do pecado. Spiritual death, Morte espiritual, physical death, morte física, as a punishment from God, como um castigo de Deus, and eternal death. e morte eterna. And we are saved by grace, E nós somos salvos pela graça, all of grace, toda a graça, God's unmerited and free favor. o favor imerecido e livre, gratuito. Ephesians 2, verse 4, Efésios 2, versículo 4, speaks of God's rich mercy and great love. fala da grande misericórdia e do grande amor de Deus. God's mercy is His tender affection towards us. A misericórdia de Deus é a afeição amorosa de Deus para conosco. So that God wills to make us blessed in Himself and like Himself. De modo que Deus nos torna abençoados para si mesmo, tal como Ele é. Verse 4 calls this rich mercy. O verso 4 chama isto riquíssima misericórdia. And this mercy is all of God's grace and sovereign favor. E esta misericórdia de Deus é toda a graça ou o favor de Deus. Verse 4 also talks of God's love. O verso 4 também fala do amor de Deus. God's love wills to bring us into a perfect bond of friendship with Him. O amor de Deus quer trazer-nos para um relacionamento de amizade íntimo com Ele. And the love of verse 4 is spoken of in the past. E o amor no verso 4 é falado no passado. It means principally E significa, essencialmente, that God loved us in eternity, que Deus nos amou na eternidade, before the world was. antes do mundo ser. And thus God chose or elected or predestinated us. E ali Deus escolheu, ou elegeu, ou predestinou. As Ephesians 1 verses 4 and 5 teach us. Como Efésios 1, versos 4 e 5 nos ensinam. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. We are saved by grace. Nós somos salvos pela graça. Now, verses 5, 6 and 7 Agora, o versículo 5, 6 e 7 mention three different elements in our salvation. mencionam três elementos diferentes na nossa salvação. Verse 5 refers to our quickening or being made alive spiritually. No verso 5 fala-nos do nosso vivificar ou sermos tornados vivos. This is called elsewhere regeneration or the new birth. É chamado noutros lugares de regeneração ou novo nascimento. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Reverend McGeown will speak on the new birth at a meeting in Cascais on Wednesday night. O reverendo McGeown irá falar acerca do novo nascimento numa reunião em Cascais na quarta-feira à noite. And this quickening or new birth is all of grace. E este vivificar, ou novo nascimento, é todo ele por graça. Verse 6 glories in our union with Jesus Christ. O verso 6 se gloria na nossa união com Jesus e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Beloved, Jesus Christ was raised from the dead Amado, Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos and sits at God's right hand in heaven, e senta-se à direita de Deus Pai, and you are united to Him by the Holy Spirit. e vocês estão unidos a Ele pelo Espírito Santo. Therefore, E por isso, you are already
raised and seated in heaven with Jesus Christ. Vocês já estão ressurretos e sentados com Cristo lá no céu. You're joined to Him, Vocês estão ligados a Ele and He's in heaven. e Ele está no céu. The Spirit is in Him, O Espírito está nele, the Spirit is in o you. Espírito está em vós. He's your representative. Ele é o vosso representante. So you are already seated in Christ in heaven. Então você já está sentado com Cristo no céu. Principally, Principalmente, spiritually, espiritualmente, already. portanto, em princípio, por princípio, espiritualmente e já atualmente. That's what verse 7 is saying. E isso é o que diz o versículo 7. And that's grace too. E isso também é graça. Now verse 7 extols our eternal bliss. E o verso 7 exalta o nosso gozo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Listen to it. Tomai atenção a isto. The exceeding riches of God's grace and His kindness to us. A sua abundante riqueza da sua graça e a sua bondade, benignidade para conosco. And the point of this verse is E a questão neste verso é that this grace and kindness que esta graça e benignidade is so vast and wonderful é tão vasta e maravilhosa that it takes the endless eons of eternity que toma os intermináveis eões da eternidade for God to reveal it to us. para que Deus era preciso todos os eões da eternidade para Deus nos revelar tudo isso. If God only had 100,000 years Se Deus apenas tivesse 100.000 anos to show us His riches and kindness in heaven, para mostrar todas as riquezas da sua benignidade nos céus, He would shrug His shoulders, as it were, Ele iria encolher os ombros and say, I haven't time. e dizer, eu não tenho tempo, I need much longer than that. preciso muito mais do que isso. So that in the ages to come, E então aqui, nos séculos vindouros, God will show the exceeding riches of His grace and kindness to us. Deus irá mostrar as abundantes riquezas da sua graça e benignidade para conosco. And this is what the new heavens and the new earth are all about. E isto é o que é os novos céus e a nova terra. It won't be boring or dull. Não será aborrecido e fastioso. We will learn the depths of the grace of God. Aprenderemos a profundidade da graça de Deus. And all of this is unmerited grace Tudo isto é graça imerecida for you and me para você e para mim and for the beloved church, e para a amada igreja, Christ's body and bride. o corpo de Cristo e a sua noiva. For Jesus loves His church and bride Porque Jesus ama a sua igreja e noiva and gives to His body and bride e dá à sua igreja e corpo, everything that He can imagine. corpo e noiva, tudo aquilo que vocês podem imaginar. Now I have been saying Eu tenho estado a dizer that these blessings of salvation in verses 1 to 7 que estas bênçãos de salvação, entre o versículo 1 ao versículo 7, are all of grace, são todas da graça, especially because of the first word in verse 8, for. especialmente por causa da primeira pergunta, no versículo 8, porque Salvation from sin in all its forms, salvação do pecado em todas as suas formas, verses 1 to 3. versos 1 a 3, God's rich mercy and love, verse 4. a misericórdia e o amor de Deus, verso 4, Spiritual quickening, verse 5. espiritual, vivificação espiritual, verso 5, Our union with Christ enthroned in heaven, verse 6. a nossa unidade com Cristo nos lugares celestiais, verso 6, And the glorious revelation of God's kindness in Christ forever, verse 7. e a gloriosa revelação de Deus em Cristo pela sua benignidade, verso 7, Are not merited or deserved by us, não são merecidas por nós, for by grace are ye saved. porque pela graça sois salvos. You see the connection, beloved? Vocês conseguem ver a relação, amados?
The blessings of salvation explained in verses 1 to 7. As bênçãos da salvação explicadas do verso 1 ao verso 7. Then verse 8 begins, E então o verso 8 começa: For by grace are ye saved. Porque pela graça sois salvos. And this means that Isso significa que grace is the reason for our salvation. graça é a razão da nossa salvação. And every part of our salvation. E é toda a parte da nossa salvação. And that's wonderful. E isso é maravilhoso. And this is the good news of Jesus Christ. E estas são as boas novas de Jesus Cristo. And this explains the only way we can ever have these benefits. E assim está explicado a única forma de nós termos acesso a estes benefícios. For since we are totally sinful of ourselves, Pois uma vez que nós somos totalmente pecaminosos em nós mesmos, we can never merit anything with God, nós nunca podemos merecer nada de Deus, even the slightest thing. nem a menor coisa. And then God gives us these great things. Então Deus nos dá estas grandiosas coisas. Things so great Coisas tão grandes that only the Son of God could ever earn them. que somente o Filho de Deus That's, pode recebê-las. and that's what He did for us. E isso foi aquilo que Ele fez por nós. I've been using the word grace a lot. Eu tenho usado a palavra graça muitas vezes. But what is God's grace to us? Mas o que é a graça de Deus para nós? First of all, Primeiramente, grace is God's unchangeable and unswerving will a graça é a imutável vontade de Deus to make us beautiful in His Son. de nos fazer belos no seu Filho. Beautiful is the key word with grace. Belo é a palavra-chave na palavra graça. Second, grace is God's powerful work. Segundo, graça é o poder, a obra poderosa de Deus. A work in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Uma obra poderosa na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. And then by the operation of the Holy Spirit in us. E depois pela operação do Espírito Santo em nós. A work that changes and transforms us from the inside. Uma obra que nos muda e transforma a partir do interior. So that we, as Christians, De modo que nós, como cristãos, are more and more conformed to the image of God's Son. somos mais e mais conformados à imagem do Filho de Deus. We look like Christ, Nós nos assemelhamos a Cristo and therefore we are beautiful. e por isso nós somos belos. But we only have a new beginning of grace in us, Mas nós apenas temos pequeno início de graça em nós. but we will become more beautiful by the Spirit. Mas nós nos tornaremos mais bonitos pelo Espírito. And this is what the Bible calls E isto é o que a Bíblia chama the beauty of holiness, a beleza da santidade. the beauty of God's own holiness A beleza da santidade de Deus in Jesus Christ. em Jesus Cristo. And this grace E esta graça is utterly unmerited or unearned, é totalmente imerecida, and it is totally sovereign and free. é totalmente soberana e gratuita. And both of these related aspects of grace E ambos estes aspectos relacionados com a graça de Deus are totally undeserved. são totalmente imerecidos. God's grace as His eternal will to make us beautiful in Christ, A graça de Deus na sua vontade eterna de nos fazer belos em Cristo. and God's grace as an almighty power making us beautiful in the Lord Jesus. E a graça de Deus como o poder todo-poderoso de Deus em nos fazer belos em Cristo. By grace ye are saved. Pela graça vós sois salvos. As the Church of Jesus Christ A Igreja de Jesus Cristo, has made the body of the Son of God feita como o corpo do Filho de Deus, and Christ the head, e Cristo o cabeça, makes the church His body beautiful. faz a Igreja o seu corpo belo. Now, what is faith? Agora, o que é fé? For the text begins, Pois o texto começa:
For by grace are ye saved by faith. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Faith is the means or way A fé é o meio, são os meios através dos quais by which God gives us salvation Deus nos dá a salvação and by which we receive God's salvation. e pelos quais nós recebemos a salvação. Faith is first of all A fé é, antes de mais, a spiritual bond. uma ligação espiritual. A bond joining us to Jesus Christ by the Holy Spirit. Uma ligação nos unindo a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. And through this bond we receive all the blessings of salvation. E por esta ligação nós recebemos todas as bênçãos da salvação. And hence we receive Jesus Christ himself. Assim como nós recebemos Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Faith is a bond. A fé é uma ligação. And secondly, faith is a spiritual activity. E em segundo lugar, a fé é uma atividade espiritual. The spiritual activity of trusting Jesus Christ alone for all of salvation. A atividade espiritual de confiar unicamente em Cristo para a salvação. So by faith, Então, pela fé, we have the spiritual and certain knowledge nós temos o conhecimento espiritual, that everything the Bible says is true. um conhecimento espiritual e convicto certo de que tudo o que a Bíblia diz é verdade. And faith is also an assured confidence. E a fé é também uma confiança firme. That it's not just that God saves sinners, Não é apenas que Deus salva pecadores, or that God saves these people, ou que Deus salva estas pessoas, but that God saves me. mas que Deus me salva a mim. My sins are remitted. Os meus pecados, God gives me the righteousness of Jesus Christ. Forgiven. os meus pecados são perdoados. And all this is by God's grace alone in Jesus Christ. E tudo isto é pela graça de Deus apenas em Jesus Cristo. And this, beloved, is the only way E isto, amados, é a única forma in which the church, na qual a Igreja, the spiritual body of Jesus Christ, is saved. o corpo espiritual de Jesus Cristo é salvo. By grace alone, Pela graça somente, through faith alone. pela fé somente. And any individual or congregation E qualquer indivíduo ou congregação not saved this way não salvo desta forma is not the church of Jesus Christ não é da Igreja de Jesus Cristo. and not his body at all. E não é o seu corpo, de maneira nenhuma. Because Ephesians 2 verse 8 says, Porque Efésios 2, versículo 8 diz: For by grace are ye, plural, the people of God, saved through faith. Porque porque pela graça sois, isto é, no plural, salvos por meio da fé. That's the way God does it. É assim que Deus faz. That's the only way God does it. É esta a única forma que Deus faz. And that's what God tells us in his word. E isso é o que Deus nos diz na sua palavra. I do it like this. Eu faço assim, Only like this. somente assim. By grace are ye saved through faith. Pela graça sois salvos por meio da fé. And that not of yourselves, E isso não vem de vós, it is the gift of God. é dom de Deus. That's the second half of verse 8. Esta é a segunda metade do verso 8. Now the key question of interpretation Agora, a questão principal de interpretação deste versículo 8 concerns the word that. diz respeito à palavra isto. What does the word that refer to? A que se refere a palavra isto, In the phrase, and that not of yourselves. na frase e isto não vem de vós. Does it refer to grace? Será que se refere à graça? So that grace is not of ourselves, but a gift of God? Para que nos mostre que a graça não é de nós mesmos, mas de Deus. Does it refer to salvation? Refere-se à salvação, So that salvation is not of ourselves, but a gift of God? para que a salvação se mostre não de nós mesmos, mas um dom de Deus. Or third, does it refer to faith?
Ou ainda, em terceiro lugar, será que se refere à fé? So that faith is not of ourselves, but a gift of God. Para que a fé se mostre como não vindo de nós mesmos, mas de Deus. Grace, or salvation, or faith? Será graça? Será salvação? Será fé? And the answer is that the word that E a resposta é que a palavra isto is neuter in the Greek, é neutra no grego and it refers to the whole preceding statement. e se refere a toda a afirmação precedente. For by grace are ye saved through faith, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, and that e isto, salvation by grace through faith, salvação pela graça, por meio da fé, all of it tudo isso is not of yourselves, it is the gift of God. não vem de vós, é dom de Deus. And the word of, in not of yourselves, E a palavra de isto não vem de vós, refers to source or origin. refere-se a fonte ou origem. Grace is not of or out of us. A graça não é de nós ou a partir de nós. Grace has its source and origin in God alone. A graça tem a sua fonte ou a sua origem somente em Deus. Salvation is not of us. Salvação não é de nós. Salvation has its source and origin in God alone. Salvação tem a sua fonte ou a sua origem somente em Deus. And faith is not of us either. E a fé também não é de nós. It has its source and origin in God alone. Tem a sua fonte ou a sua origem somente em Deus. Therefore, we don't work up faith. Então, nós não operamos pela fé. We don't work it up. Nós não exercitamos a fé. We don't even contribute anything to faith. Nós nem sequer contribuímos coisa alguma para a fé. Faith's source is wholly in the triune God. A fé provém unicamente do Deus triuno. And this, the Apostle Paul teaches us, E isto ensina-nos o apóstolo Paulo, must be the confession of the church as the body of Jesus Christ. precisa ser a confissão da igreja como o corpo de Jesus Cristo. And here we have two of the great solas, or onlys, or alones of the biblical and reformed gospel. Então nós temos aqui duas das 5 solas ou dos 5 somentes da verdade do Evangelho da Reforma. Salvation is by grace alone, Salvação é pela graça apenas. through faith alone. Apenas pela fé. Grace alone, faith alone. Graça somente, fé somente. But not only is salvation by grace through faith, Mas não só a salvação é pela graça por meio da fé, not of ourselves, não é de nós, não vem de nós, but it is the gift of God. mas é um dom de Deus. Salvation by grace through faith, Salvação pela graça por meio da fé, collectively, with all three parts, coletivamente, de todas as 3 partes, is the gift of God. é o dom de Deus. And each of the elements in salvation by faith, by grace through faith, E cada um dos elementos da salvação pela graça por meio da fé, each of the elements is a gift of God too. cada um dos elementos é também um dom, uma dádiva de Deus. Grace is God's gift to us, A graça é um dom de Deus para nós, not of ourselves. não é de nós. Salvation is God's gift to A us, salvação é um dom de Deus para nós, and it's not of ourselves either. e também não é de nós, também. And faith is God's gift to us, E a fé também é um dom de Deus para nós, not of ourselves. não é de nós. And this last point especially needs emphasis in our day. E, principalmente este último ponto, precisa de bastante ênfase no tempo presente. Faith is God's gift to us, Fé é o dom de Deus para nós, not of ourselves. não é
não vem de nós. It's not like this, Não é assim that salvation is a gift, que salvação seja um dom, but if only we can whip up faith of ourselves and get it. mas somente se nós conseguirmos tirar fé de nós mesmos para Não. a tomar. Ele diz, não. Salvation and the faith that receives salvation, A salvação e a fé que recebe a salvação they are both a gift of God. são ambos um dom de Deus. Philippians 1 verse 29 Filipenses 1, versículo 29, states that it is given to us to believe in Christ. afirma que nos foi concedido em relação a Cristo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. The canons of Dort in the Netherlands Os cânones de Dort, na Holanda, are a great Reformation creed like the Westminster Confession. são um grande credo reformado, tal como a Confissão de Westminster. Canons Head 1 Article 5 declares, A primeira cabeça do cânone do ponto 5, faith in Jesus Christ fé em Jesus Cristo and salvation through Him e salvação através dele, is the free gift of God. é o livre dom de Deus. Both the salvation and the faith. Ambos, quer a salvação, quer a fé. Then the creed quotes Ephesians 2 verse 8. Então, o credo cita Efésios 2, versículo 8. By grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. But even here, we need to make it even clearer. Mas mesmo aqui ainda precisamos tornar isto mais claro. The same canons of Dort, Os mesmos cânones de Dort, a creed affirmed and held by the men at Westminster, credo aceite e afirmado pelos teólogos de Westminster, in Canons 3, 4, 14, e os cânones 3, 4, 14, state twice what faith is not, refere duas vezes o que fé não é, and then state twice what faith is. e depois refere duas vezes o que a fé é. First, it says that faith is not. Primeiro, afirma que a fé não é. Faith is not offered to God by God to man to be accepted or rejected at His pleasure. A fé não é oferecida por Deus para que o homem a possa aceitar ou rejeitar. Second, faith is not like this, Segundo, a fé não é como isto. that God bestows the ability to believe in people, Que Deus concede capacidade às pessoas para acreditar and then He leaves it up to you if you actually believe. e que depois deixa às pessoas se realmente querem torná-la ativa e acreditar. Not those two things. Não são essas duas coisas. When the Bible says that faith is a gift, it means Quando a Bíblia diz que fé é um dom, isso quer dizer faith in reality is breathed and infused into you by God. que a fé é na realidade soprada e infundida em vós. And secondly, E, em segundo lugar, that the God who works in everybody que Deus que opera em todas as pessoas works in the believer both the will to believe and the act of believing. opera no crente tanto a vontade de acreditar como o próprio ato de crer. And if that was a little bit complicated for you, E se isso for um pouco complicado para vocês, you've got it all if you get this sentence. vocês irão entender tudo se ouvirem esta frase. Faith is all of God A fé é toda ela de Deus and all of grace e toda ela da graça and all of gift, e toda ela um dom and we don't contribute to it. e que nós não contribuímos para ela. Though by God's grace, it's us who actually believe. Que apesar de ser uma graça de Deus, que nós atualmente contribuímos por crer.
Now you would think that this word of God has closed up all loopholes. No evasions, no escapes. Portanto, irão verificar que esta palavra de Deus não deixa margem para erro. But the Holy Spirit wants to exclude every possible evasion. Mas o Espírito Santo pretende excluir todo tipo de evasão. And so he not only says, verse 8, Então, não somente diz no verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. but he adds, verse 9, Mas ainda acrescenta o verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. it's not of yourselves, Não é de vós and it's not of works. e não vem das obras. God wants to make clear what it is and what it isn't. Deus quer tornar claro o que é e o que não é. Not of yourselves, and now not of works either. Não vem de vós, não vem das obras também. Salvation is not all the work of doing. A salvação não é do ato de fazer. You are not saved by being a good neighbor. Nós não somos salvos por sermos bom vizinho. By all means, be a good neighbor. Mas por todos os meios, sejam bons vizinhos. But do not think that that saves you. Mas não pensem que isso vos salvará. If you think that saves you, Se vocês pensarem que isso vos salva, you are lost. você está perdido. We don't do good works Nós não fazemos boas obras to save ourselves. para nos salvar a nós mesmos. We do good works Nós fazemos boas obras because we are saved. porque somos salvos. Giving money to the church does not save you. Dar dinheiro à igreja não vos salvará. Though by all means, do give money to the church. Mas por todos os meios, dai dinheiro à igreja. And that's not giving money to me. I have nothing to do with that. But it's a good work. Estou a pedir que me dê dinheiro a mim, não quero ter nada a ver com isso, mas é uma boa obra. Isaiah 64 verse 6 states Isaías 54, that all our righteousnesses are as filthy rags. All our righteousnesses are as filthy rags. todas as nossas obras são como trapos de imundícia. And filthy rags literally means Trapos de imundícia significa literalmente menstruous rags. trapos menstruais. Imagine presenting that before God. Imaginem apresentar isso diante de Deus. That's what God thinks of people who try and save themselves by their own works. Isso é o que Deus pensa acerca das pessoas que tentam salvar a si próprias pelas boas obras. Filthy, stinking rags. Nojentas e mal cheirosas trapos. God says instead, the righteousness of Jesus Christ, the robe and clothing He gives, that's the way to stand before God. Deus diz, é a justiça de Deus, as suas vestes limpas e puras, é isso e com isso que vocês devem se apresentar diante de Deus. So salvation is not of the work of doing. Então salvação não faz parte da ação do fazer, ou da obra, daquilo que nós fazemos. Salvation is not of the work of our whipping up some sort of faith of ourselves either. Salvação também não vem daquilo que nós conseguimos tirar de fé de nós mesmos. It's all the gift of God, grace alone. Mas é somente dom de Deus. Why? Graça apenas. Porquê? Why does the Bible say salvation is not of works? Porquê que a Bíblia diz que salvação não vem das obras? Because otherwise we'd boast. Porque se assim fosse, nós nos gloriaríamos. Even as believers, Ou nos vangloriaríamos. E mesmo como crentes, we still do a lot of sinful boasting. ainda cometemos ou praticamos muita vanglória. But think of the boasting we would do Mas pensem na vanglória que nós faríamos, if it wasn't just that we got a new car que se não fosse apenas nós termos conseguido novo carro, or a nice new coat ou casaco novo, or thought ourselves very friendly or kind. ou nos considerarmos muito simpáticos e amáveis. What boasting we would do if we contributed to our own salvation.
quanto nos gloriaríamos se nós pudéssemos contribuir para a nossa salvação. I'm a believer because I deserved it. Eu sou um crente porque eu mereço isso. I'm saved because I believed in part by myself. Eu sou salvo porque em parte eu creio por mim próprio. I'm a Christian because unlike others, Eu sou um cristão porque, ao contrário dos outros, I didn't resist the Holy Spirit. eu não resisti ao Espírito Santo. I'm going to heaven because Eu vou para o céu porque I made myself to differ. eu fiz em mim mesmo a diferença. My contribution was decisive. O meu contributo foi decisivo. 2 of us sat in the pew. 2 sentados nos bancos. The other guy rejected it. O outro rejeitou. I believed it Eu acreditei, because my heart was just a little bit softer. porque o meu coração era um pouco mais suave, mole, macio. But we don't have anything to boast Mas nós não temos nada que nos vangloriar, because salvation is all of grace. porque a salvação, toda ela é da graça. Grace alone. Somente da graça. But the Bible does command boasting. Mas a Bíblia nos ordena para nos gloriarmos. We are to boast in the triune God. Nós devemos nos gloriar no Deus triuno. We are to boast in the sovereign and gracious divine purpose of election. Nós devemos nos gloriar Purpose of election. no propósito divino da eleição. We are to boast in the particular and effectual cross of Jesus Christ. Nós devemos nos gloriar na particular e eficaz cruz de Cristo. We are to boast in the irresistible work of the Holy Spirit. Nós devemos nos gloriar na obra irresistível do Espírito Santo. We are to boast in the Nós devemos vangloriar almighty preserving power of God to keep us in salvation. no todo-poderoso poder de Deus que nos guarda, preservando-nos a salvação. And so we glory in a salvation E assim nós nos gloriamos na salvação, wrought by Christ alone, trazida por Cristo apenas, by grace alone, pela graça apenas, through faith alone, pela fé apenas, to the glory of God alone, para a glória de Deus apenas, revealed in Scripture alone. revelada nas Escrituras apenas. And these 5 alones E estes 5 apenas are a superb summary são um soberbo sumário of the biblical and reformed gospel of God. do Evangelho bíblico e reformado de Deus. But now, Mas agora, once we are saved, agora que somos salvos, don't we do good works? não fazemos boas obras? Yes, we do. Sim, sim, fazemos. And if you don't do good works, E se nós não fizermos boas obras, then you're not saved. então não somos salvos. Because Jesus says, Porque Jesus disse, a good tree brings forth good fruit. uma boa árvore produz bom fruto. And if there's no good fruit, the tree isn't good. Então se não houver bom fruto, a árvore não é boa. That is to say, the person isn't saved. Então isso quer dizer que a pessoa não é salva. So we do good works Então nós fazemos boas obras after we're saved, depois de sermos salvos, not before. não antes. And God has eternally ordained E Deus decretou eternamente all of our good works todas as nossas boas obras before the foundation of the world. antes da fundação do mundo. Every good work that you do, Todas as boas obras que você faz, God determined it from eternity. Deus determinou-as na eternidade. And then E então, God creates us as new creatures Deus nos cria novas criaturas and daily empowers us by the Holy Spirit to do them. e diariamente nos capacita pelo Espírito Santo para as fazer. Now, I didn't make all this up, E eu não inventei nada disto, because this is exactly what verse 10 states. porque isto é exatamente o que nos diz o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
as quais Deus preparou para que andássemos nelas. So we can't even boast in the good works we do after we're converted. Então não podemos nem sequer nos gloriar nas boas obras que fazemos depois de sermos convertidos. Because God decreed all the good works for us eternally. Porque Deus as decretou eternamente todas as boas obras para nós. And then He empowers us to do them. E depois nos capacita para nós as fazermos. And we didn't come up with one good thing of ourselves. E nós não trouxemos uma única boa coisa de nós mesmos. So we do boast with regard to our good works, Então nós nos gloriamos em relação às nossas boas obras. but not, I'm a wonderful person, Mas não, eu sou uma pessoa maravilhosa. but we boast in the God Mas nós nos gloriamos no Deus who gave us the good works que nos dá as boas obras and who enabled us to do them. e que nos capacita a fazê-las. So it's all of grace Então é tudo de graça, from beginning to end. do princípio ao fim. Luke 17 verse 10 states, Lucas 17:10 that we are at best unprofitable servants. nos diz que nós no melhor somos servos. For even if we did all that God commanded us, Falta-me aqui a palavra. Somos servos we'd still only be doing our duty. servos incapazes e que as melhores obras que nós pudermos fazer, nós não as fazemos corretamente. And even our best works E até need to be mesmo forgiven as nossas melhores obras precisam de ser perdoadas, because there's some sin mixed in with it. porque há algum pecado misturado com elas. So God forgives the sins in our good works, Então Deus perdoa os nossos pecados nas nossas boas obras and then He richly rewards us e então Ele ricamente nos recompensa for the good in our good works, pelo bem nas nossas boas obras which He had worked in us. que Ele operou em nós. Salvation is by grace. Salvação é pela graça. What does all this mean if you, this afternoon, are an unbeliever? What does all this mean this afternoon if you are an unbeliever? E o que é que isto tudo significa nesta tarde se você for um incrédulo, um descrente? You must stop trying to earn or merit with God. Você tem que parar de tentar ganhar ou merecer a salvação. That, in principle, is paganism Isso, em princípio, chama-se paganismo and idolatry e idolatria. and everything that the biblical gospel is against. E tudo aquilo que o Evangelho bíblico é contra. The only thing we merit with God A única coisa que nós merecemos is hell. é o inferno. You must look away from yourself Você precisa olhar para longe de si mesmo and to Jesus Christ crucified for sinners. e para Jesus Cristo crucificado pelos pecadores. God justifies not good people. Deus justifica não boas pessoas. Romans 4 says that God justifies the ungodly. Romanos 4 diz que Deus justifica o ímpio. Those who know that they're sinful and lost. Aqueles que sabem que são pecaminosos e perdidos, que estão em pecado e perdidos. So believe in Jesus. E então, creia em Jesus. Trust in Him Confie nele and be saved. e seja salvo. And what does this mean for the church E o que é que isto significa para a Igreja, as the body of Jesus Christ? como o corpo de Jesus Cristo? Be encouraged at this, beloved, Seja encorajado com isto, amado, and be thankful. e seja agradecido. Love the triune God Ame o Deus triuno who exceedingly loved you in Jesus Christ que nos amou ricamente em Jesus Cristo and saved us by grace alone. e nos salvou somente pela graça. And this is why God saved us by grace alone. E isto é porque Deus nos salvou pela graça apenas. To glorify Him who brought us out of darkness into His glorious light. Para nos glorificar nele, que é Marvelous light. uma maravilhosa luz. For this is man's chief end, Porque este é o fim principal do homem. to glorify God and enjoy Him forever. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Obrigado. Obrigado.